Olá, amados, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast novamente. O podcast que tem como propósito confrontar as suas crenças, mudar os seus valores, tirar você da mentira do escuro que muitas vezes você vive por falta de conhecimento da palavra e alinhar a sua mente à verdade da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E hoje, o nosso assunto é a família e as suas estações. Sabe, não existe nada, nenhuma edificação, não existe realmente nada mais importante do que a família de uma pessoa. Tudo aquilo que edificamos de relevante sempre estará ligado àqueles que você compartilha a sua vida, sua família, os seus queridos. E para isso hoje eu quero aqui apresentar para você que ainda não conhece, a minha família, começando pela minha queridíssima esposa, pastora Jaqueline, o amor da minha vida, que está aqui ao meu lado e já fazem mais de 28 anos. Não é, pastora Jaqueline? É isso aí, amor. 28 anos. 28 fora anos. Fora o tempo de... Foram quantos fora esses 28? 4. Então 32. Anos. 32 anos. 32 anos e a gente já está no nível de dar conselho para os outros, com certeza. Pelo menos alguns, né? Não existe família perfeita, nem a nossa mas a gente vai compartilhar aqui com bastante leveza, com bastante... eu acho que com clareza e também descontração a nossa família, que nós temos vivido, o que Deus tem feito através de nós e como a gente desfruta desse tempo. As pessoas às vezes ficam assim pensando que família de pastor é um negócio assim meio, tudo arrumadinho, organizadinho, engomadinho, mas não tem nada disso. A nossa família é uma família normal como todas as outras e as pessoas que tiverem, eu quero dizer para você que tem uma pergunta, quer saber alguma coisa sobre nós, coisas que você possa saber realmente, se fizer uma pergunta que não pode saber, então você não vai ficar sabendo, né? Indiscreta, não faça pergunta indiscreta, mas pergunta legal que você queira saber da nossa família, você pode fazer, faça aqui, a gente está com a Analine, nosso time aqui, para receber as perguntas e também te responder, interaja aí. E eu já quero te pedir que você, se não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho e envie o convite para pessoas que você conhece, sua família, sua célula. Fala que a gente já está ao vivo aqui e nós vamos ter um bate-papo muito legal a respeito da família, das suas estações. Vamos contar um pouco da nossa experiência, o que nós fizemos até aqui e para isso nós estamos hoje com toda a nossa família aqui, não é? Não é simples, não é fácil a gente reunir todo mundo agora, porque a nossa família anda meio espalhada por aí, mas hoje eu tenho aqui comigo a Caroline Gimenez, abreviando. Não, Caroline Stephanie Santos Gimenez. Ela prefere Caroline Gimenez, então ela é a Caroline Gimenez, é a nossa primogênita, já tem 23 anos, esse ano ela se forma em psicologia, é discipuladora abençoada e também agora é noiva do Tiago. Muita coisa, hein? E aí, qual que é a sua expectativa para esse podcast? Vai entregar? Oi, gente, boa noite. Estou com bastante expectativas pra gente conversar aqui. Bastante vergonha também? Sim, claro. Igual a mãe dela, tá? Fica nervosa, fala em público direto, prega encontro com Deus normalmente, mas quando vai falar alguma coisa, é só porque é novidade do microfone no podcast, daqui a pouco tá tranquilo. E aqui também temos o João Pedro Santos Gimenez, já que estamos falando o nome inteiro de todo mundo. Exatamente. Veio 2 anos depois, um ano e 9 meses. Um ano e 9 meses depois, veio o João Pedro Santos Gimenez e hoje cursa Ciência da Comunicação. Comunicação em Nova York, na Alliance University, e por isso assim, ele está aqui, a gente está aproveitando, está de férias e a gente vai aproveitar para extrair algum conhecimento desse que é um cabeção, gosta de saber de tudo, fala sobre tudo ele tem uma opinião, tudo ele leu algum lugar, tudo ele sabe mais do que a gente, né, Carol? Mas... Não. Aí, falo nada. Aí, qual que é a sua expectativa para hoje, João Pedro? Boa noite todo mundo e
Nunca imaginei que as suas que eu tomei vai virar lição, né? Lição para as outras pessoas, né? Nem tomou muita surra assim? Nem tomou nada. É o que menos apanhou. Foi o que menos. É porque o que mais aprende rápido, né? Aí é o que se safa melhor. É verdade. Eu acho que o que menos apanhou é aquele cara ali. Vem aqui. João Marcos também é o nosso mais novo membro da família. Não é tão novo assim, que já fazem 11 anos. Vem aqui, vamos ver se Chegou sai agora ali, ó. Olha lá, ó, naquela câmera lá, naquela Aquela lá, ali. ó. Esse é o cara, jogador de tênis. Salve, salve, rapaziadinha. Aê, baterista, o que mais que você é? Não sei. Você é jogador de tênis, baterista, Não, estudante. Não, Você é atacante. Jogador de Fortnite. Profissional segue a vida, né? Ai, meu Fazer Deus. o pai é jogador. Jogador caro. Esqueça tudo. E também, agora o nosso novo membro da família, o Thiago. Vem pra cá, Thiago. Vem aqui também. O Thiago aqui, vem desse lado. Eu acho que fica melhor pra você aparecer ali. O Thiago, ele foi escolhido, não por mim, mas pela minha filha. Mas aí, Já viu, né? já que ela escolheu, tamo aí, né, Thiago? Tô brincando. Fazer o quê, né? É uma Não tem benção escolha. pra nós, mas encosta aqui pra você falar um oi pro pessoal. Qual que é a sua expectativa a respeito desse podcast? O que você tá pensando? Você vai falar, abrir o jogo mesmo a respeito da Caroline aqui Vixe, ou vai dar você receita vai secreta? você vai se comprometer ou Casos de não? Fala aí. família. Tentar, boa noite a todos primeiro, né? Tentar mostrar um pouquinho aí de como conquistar uma linda mulher. Já começou bem, hein? Você viu que o homem é forte, né? Não é à toa que ele chegou chegando. Atacante ele. Ele é atacante. Não, ele não é goleiro, Mas pra não ele é bagunçar o atacante, nosso ele. podcast aqui, eles vão ficar sentados ali, que só tem lugar pra 4, e a gente vai revezando. A gente vai revezando e vamos falando com você aqui para que você saiba qual de fato, a alegria da vida é você viver ela de maneira descontraída. Eu tenho prezado pela família, porque a família realmente é o lugar onde você pode estar bem, onde você pode desfrutar de fato das coisas. As pessoas muitas vezes valorizam coisas e lugares. Eu valorizo pessoas, eu acho que o mais importante é a gente poder estar junto da família, ter opinião, discutir, brigar junto, viver junto, discutir assuntos. E hoje a gente quer mostrar um pouquinho de como é a nossa família aqui para você e também aproveitar esse momento para colocar, né, alguns valores. Não é só uma live descontraída, mas que essa live também seja para edificar você que é jovem e está sonhando, né, planejando, orando por uma família, que você realmente receba hoje valores que sejam importantes para você. Às vezes uma frase, um conceito, alguma coisa que a Jaqueline vai falar, alguma coisa que a Carol vai falar aqui, vai ficar gravado e você vai levar para sua vida, vai ser uma bênção para você. A nossa ideia hoje é falar das estações, e nada melhor para falar das estações, começando do começo, né? Então, a nossa família de cara já é um pouquinho fora do normal, não sei se vocês sabem, da normalidade em termos de número, porque a família brasileira, em média, ela tem 3,07%, 3,07 pessoas, em média. Como é média, né? Não existe uma pessoa. Pai, mãe e um filho. Não existe meia pessoa, né? Mas como é média, então fica o pai e mãe e um filho, ou 2 pais e um filho, 2 mães e um filho. Hoje em dia tá na moda isso aí, né? Mas a verdade é que a família, pai, mãe e filho. E é assim que a família média. A nossa é pai, mãe, 3 filhos, então nós já somos uma família maior do que o normal, do que a maioria. Mas muito menor do que os nossos avós. Minha avó teve 14, a outra teve 9, né? A minha teve 12, a outra teve 9 também. Vai diminuindo. Se Deus quiser, os nossos filhos não vão diminuir, né? Vão continuar de 3 para cima. E aí Amém. Eles é que vão saber, e os minhas noras e meus genros, não é mesmo? Mas eu e a Jaqueline começamos com muito novo, né? E por isso nós somos novinhos ainda e já temos filhos adultos, né? Já que a Caroline já está formada e foi formando, né? Até o final do ano vai estar formada. E
como foi para você a experiência, hoje você vendo assim, as meninas casando mais tarde, estudando, a tua própria filha vai se casar? Com 24. 24 você já vai estar quando casar? Sim. Então, 24, mas você se casou bem mais nova. Como foi a experiência? Quais foram as dificuldades ou as facilidades? Que também tem isso, né? Tem um lado ruim e tem um lado bom. Ela casou 7 anos mais nova que eu? 7 anos? Eu casei com 17, né? Eu gostei muito, né, não me arrependo de ter casado nova. Tá bem, né? Que ela não arrepende, né? Rapaz, imagina, até hoje arrependendo. Ia contar só agora. Mas eu quero abrir meu coração hoje aqui. Já que nós estamos aqui, vou abrir meu coração. Queria ter esperado um pouco mais. Mas eu realmente, assim, eu gostei muito, né? E eu acho, assim, que Deus foi muito, assim, gracioso, né, conosco. Porque apesar da gente ser tão jovem, né? Eu tinha 17 anos, o Christian tinha 21. Eu vejo, assim, que a mão de Deus realmente, assim, nos conduziu. E mesmo com a imaturidade, né? Com todas as dificuldades que nós passamos, eu vi realmente, assim, Deus nos abençoando, né? Porque a gente vê realmente, assim, que é o propósito, é a vontade de Deus que a família dê certo. Então, quando é a vontade de Deus, o Espírito Santo, ele coopera, ele trabalha para que esse propósito se cumpra, né? E hoje, quando eu vejo, assim, toda a nossa família, né? Eu vejo a Carol, o João Pedro, o João Marcos, o Tiago, né? Entrando agora na família. Assim, eu vejo realmente, assim, a bondade de Deus, a graça de Deus, porque é muito maior, é muito mais daquilo que eu sonhei. Mas, na verdade, é muito mais do que até a gente pedia. Esses dias atrás eu me lembro que um jovem chegou para mim e assim com aquela cara de muito espiritual falou: pastor, eu gostaria muito que o senhor me falasse qual é a maneira, quanto que o senhor orou, por que o sucesso do casamento, como a gente alcança, eu quero alcançar o sucesso no casamento. Quanto tempo o senhor orou para casar? Aí eu fiquei pensando, eu falei, eu nem orei, nem lembro que eu orei. Nem lembro que eu orei. Na verdade, eu me senti meio carnal, né? Eu falei, o que eu vou falar para esse irmão? Aí eu lembro que eu falei para ele, olha, é o que eu quero expressar aqui, né? Às vezes a gente fica tão preocupado com o sobrenatural. E é claro que você tem o Espírito, você que tem o Espírito vai sentir no Espírito, vai sentir, Deus vai te dar as direções, mas tem muita gente se preocupando demais com orar e tá deixando de fazer uma avaliação básica natural, entendeu? A avaliação básica natural, olhar assim, serve, para mim não serve, eu faço um crivo natural sobre aquela mulher que eu quero para minha vida, então eu me lembro que eu fiz isso, eu gostei da Jaqueline, eu acho que a principal coisa é você gostar da pessoa, claro, ter aquela empatia, esse é o principal, não adianta ser bonito, ou ser isso, ou ser aquilo, mas se você não gosta de estar perto, não gosta de conversar com a pessoa, não resolve nada, você tem que gostar da pessoa, e eu lembro que, assim, ela tinha um estigma, existia um estigma que eu fiquei com, assim, eu trabalhava na mineração e o pessoal falava pra mim assim, ó, você vai casar com aquela menina, filhinha de papai, você tá ferrado. Aquela menina é só shopping center. Ela na época, o pai dela era deputado federal, andava de motorista, e aí eles falavam, você só vai no shopping, você vai ver o que você vai arrumar pra sua vida. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Era a única senão que eu tinha. Mas aí um dia, por acaso, eu só vinha final de semana para Cuiabá e um dia eu vim durante a semana para comprar uma peça, alguma coisa, falei, vou passar lá. E aí eu passei lá, a dona Cida falou na casa, a casa da vovó, né? Bem grande. E aí a dona Cida falou, a Jaqueline tá ali na sala, vai ali. E eu cheguei lá na sala, ela tava dando faxina. Passando pano no chão, limpando. Aí eu falei, uai, você faz isso? Nós é que fazemos aqui, minha mãe. Aí naquele dia eu falei, ó, tá aí a mulher pra casar. Aí o cara fala assim, cara, ele queria uma faxineira. Queria uma empregada. Não, não é o caso. Isso porque... ainda não aconteceu com o Thiago. Não aconteceu. Nunca me viu limpando casa ainda.
Se ele tava esperando essa confirmação. Não, vai ficar ver navios ainda. Mas aí o que eu vi? No caso, eu vi assim, olha, tem condições, realmente pode ser, poderia ser alguém que não tem esse zelo pela casa, não sabe fazer nada, mas não é assim pela criação. Então, tem muitos tabus que caem por terra. Mas o que eu ia dizendo é que eu vi e eu avaliei naturalmente. Olha, é a mulher que eu amo, que eu gosto dela, serve para mim. E assim, tem os valores, tem a família. Então tem muita coisa que as pessoas complicam demais para avaliar, né? Complicam demais para avaliar, para escolher. Escolhe sente no espírito, sim, mas escolhe pela família, escolhe pelos princípios, escolhe se é pessoa de Deus, se é convertida realmente, se tem o Espírito Santo, essas coisas básicas. Ou deixa a mãe escolher, né, João Pedro? Deixa a mãe escolher. Tá assim. Não, mas também questão muito importante é deixar a questão da família, que hoje em dia parece que as pessoas estão cada vez mais considerando menos, né? Família. Porque cada vez mais também... A opinião, né, da família. Em filme e tal, cada vez mais o normal é o amor proibido, né? Que esse é o que dá certo, Mas acho que só dá certo em filme. Só dá certo em filme, claro. Aquele negócio assim, todo mundo vai contra, Romeu e Julieta. Exatamente. Só dá certo pra adolescente. Mas nem no filme deu certo, porque no Romeu e Julieta eles dois morreram. Então. Não deu certo. Nem no romance dá certo, então. E aí as pessoas, elas têm essa visão, mas é de extrema importância que eu sinto, assim, na nossa vivência, na nossa família, a gente tem uma história, né? Não só eu e a Carol, mas como vocês também, tem essa história de que ambas famílias aprovaram, gostavam, entendeu? Começaram até a gostar, igual a gente tá com o Thiago, né? Começaram até a gostar mais do que o outro. Verdade. Né? E assim, isso é de extrema importância até pra que você tenha um lugar seguro pra voltar quando vocês dois constituírem uma família só vocês, né? Verdade. Então, tipo assim, pais pra contar com conselhos, entendeu? Porque, por exemplo, aí falando como o assunto é família e suas estações, a primeira estação da família é quando tá só os dois juntos, né? Verdade. Quando o homem sai da casa dos seus pais, se junta com a sua mulher, eles formam uma família de dois. Ali é uma família pequena que tá no estágio inicial, mas é uma família. Só que, se a sua sogra, né, se o seu sogro não aguenta você, nunca provou, num primeiro problema em que um dos cônjuges vai buscar conselho, vai falar, não, larga, já te avisei. Tinha falado antes. E se também a família anterior não tem esse princípio. Não tem esse princípio. Não tem o princípio, assim, do casamento, o valor do casamento, em qualquer dificuldade, como você está falando, na primeira ele já vai dar um conselho equivocado, alguma coisa assim. O que eu acho que foi legal no nosso caso é que nós tivemos esse tanto respaldo dos dois lados, como também nós tivemos um tempo casados sem filhos, né? Foram 3 anos e pouco. 3 anos e meio. 3 anos e meio a gente passou ali, sem filho, curtindo, então a gente amadureceu bem o relacionamento. Vocês já tinham conversado sobre isso? Quanto tempo ia esperar pra ter filhos antes de casar? Nada, não conversava nada. A gente só foi querendo porque hoje em dia a gente conversa sobre isso. Você quer ter filho depois de quantos anos de casado? Faz um planejamento. Tudo bem que às vezes foge, né, desse planejamento. A gente queria, assim, ter um tempo pra poder curtir o casamento, só nós dois juntos. Mas eu lembro que quando a gente já estava com 1 ano, assim, de casados, eu já comecei a ter vontade de ter filhos. Porque lá em Poconé eu ficava muito sozinha em casa. Porque eu trabalhava o dia inteiro na mineração. E aí eu lembro que... Eu ainda trabalho hoje o dia inteiro. Mas era na mineração. Só na mineração. Mas aí o Christian falou, não, vamos comprar um cachorrinho, alguma coisa assim. Comprou um... E eu lembro que eu ganhei a da Lisca, que era uma... uma poodle? Uma poodle, né? É verdade, é verdade. Mas ela tinha uma vida boa, mas é o que eu falei. A vida, por mais que seja confortável, você quer se relacionar. O prazer da vida é estar junto com a família, né? Tá junto com... Mas eu lembro que a gente, com 2 anos, assim, a gente já começou a pensar, 3 anos, né?
A gente não planejou assim certinho, igual ter a Carol, mas já era algo que a gente já estava desejando, né? Já era um tempo que a gente estava querendo Foi legal ter. quando a gente falou pra família que tava grávida, não foi? A Foi. Carol, foi na virada do ano, não foi da Carol que foi na virada do ano? Foi, que Tava a gente toda deu a família notícia. reunida, aí a gente passava o final de ano juntos, aí era uma casa chácara que meu pai tinha, e seu João, dona Cida, tava todo mundo lá. E aí na hora reunimos pra orar, não foi isso? Como é que Foi. foi que a gente, eu sei que a gente... A gente terminou de orar o ano novo, aí oramos para abençoar o ano novo, aí na hora que foi gritar, feliz ano novo, né? A Aí gente você falou pegou um alguma coisa. champanhe, Ah, é, a gente... aí você deu pro meu pai Ela falou, Ah. e pode falou comemorar. assim, pode comemorar, parabéns, o senhor vai ser vovô. Eita, Pai, foi festa. não tinha câmera na época pra filmar Não isso. tinha, sei lá, acho que só tinha foto. tinha, Mas tem não foto tinha. desse dia. Não lembro. Tem né? foto Tem. ali dessa passagem de ano. Mas foi muito legal, porque aí foi só choro, foi alegria, muito bom. Essas muito estações são muito boas. E eu lembro que o Cristian ele tinha vontade do primeiro filho ser uma menina. É verdade. Porque geralmente o pai, né, tem Quer vontade, um você quer homem um primeiro. homem, né? O Thiago fala a mesma coisa. É. Que ele quer ter uma menina. E o Cris já falava, não, eu quero ter uma menina. E eu lembro que eu falava assim, eu quero ter um filho e que venha com saúde. O Cris falava, não, eu quero bonito e com saúde. Eu falava, meu Deus, mas tinha que ser... o mais importante é ter saúde, né? Ele, não, eu quero bonito também. Deus ouviu a oração do papai, né, filha? Amém, é isso aí mesmo. Não sei, é ruim eu falar, ouviu. O Thiago é que tem que falar, você ouviu, né? Ouviu minha oração, que ela é bonita, né? Então já falou, já... Pode falar aí que não dá pra ouvir nada aqui, ninguém tá ouvindo. Mas isso que o João Pedro falou é tão importante porque eu lembro que para eu casar com o Christian, eu coloquei alguns alvos de oração assim diante do Senhor, né? E um deles era que minha família aprovasse. Sim. Que o vovô, né, gostasse, aprovasse. Eu lembro que eu tinha um critério, que na minha época, homem trabalhador tinha calo nas mãos. Ah, Então, você viu ixi. como é que é o que eu falei. Era um critério, às vezes eles pensam em, nossa, era muito espiritual, era um critério básico. E Ela a- apertou Apertou sua bom. mão e falou, é esse. É porque, Foi. na verdade, assim, Coloca calo aí na mão é câmera, trabalhador braçal, Coloca a mão né? na Não é- câmera pra ver como que é a mão do papai. Ah, hoje não tem mais calo. Ixi. Mas eu lembro que eu tinha essa referência porque o meu pai, ele tinha muito calo nas mãos. Uhum. Trabalhava muito, assim. E pra mim, o meu modelo era que todo homem trabalhador tinha calo nas mãos. Então eu tinha essa referência. Eu lembro que quando eu peguei a primeira vez, assim, nas mãos do Cristo, eu falei, opa, além de bonito, ele Dá tem pra calo. lixar minha Ó. unha aqui. Dá pra lixar minha unha. Nunca mais vou passar necessidade. Esfoliação. Lixão é Ele bom. tinha calo. Ah, mas aí você também fez uma prova. Uma vez a gente tinha, que você, lembra que você orou, falou, se ele falar de casar hoje... Mas essa foi, Não foi? mas essa foi Lá a no- última pra vez. ficar noivo, não é? Aí minha mãe gostou também do Christian. O meu pai deixou, que era muito difícil, né? Porque o meu pai falava que se alguém chegasse lá pra querer namorar com a gente, ele ia dar uns tiros. Eita, aí sim. Ele era bravo. Mas eu lembro que pra casar, né? Da última vez que a gente voltou, que a gente terminou algumas vezes. 7 vezes só. Não, que isso, não foi não. Mas pra casar, eu lembro que eu orei e eu falei pro Senhor, né? Eu falei de uma data, né? Que se até tal data você não me pedisse em casamento, eu ia entender que não era Não era de Deus. não era de Deus. E aí, faltando 2 meses pra essa data, a gente voltou. E eu E pedi. aí, eu orei. Nesse dia que a gente voltou, eu falei assim, amanhã ele tem que me pedir em casamento. Pra eu entender, assim, que realmente é da vontade de Deus. Voto de Gideão, né? Eu fiz os votos de Gideão. E aí, no outro dia, você me pediu em casamento. Ah, então Graças teve a confirmação, Aí, ó. entendeu? O negócio foi sério, não foi assim, sem a direção de Deus. Mas o que eu tô dizendo é que não é aquele negócio assim, eu não sei se Deus falou isso, na cabeça de alguns, às vezes gera insegurança. Em vez de gerar a exatamente. segurança. Depender de Deus não é insegurança, é segurança, é no espírito, né? Então, essa é uma dica boa aí. Agora, eu queria falar um pouco sobre a criação de vocês e comentar um pouco sobre a questão da comunicação na família, que é importante, né? Há famílias que comunicam mais, famílias que comunicam menos, famílias que dão liberdade.
o que vocês têm visto pra Carol, das amigas, né? Dos amigos, na sua família você acha que tem liberdade para conversar, para falar? Não é? Como que você foi criada? Qual foi o costume? Eu acho que existem 2 extremos que eu percebo. Tem pessoas que têm muito medo dos pais e pessoas que já são adultas, que não conseguem ter muita liberdade de compartilhar as coisas. Mas também tem outras pessoas que não têm muito respeito pelos pais. Fala o que pensa para os pais. Então, assim, tem até liberdade, mas não tem essa questão do respeito. Então, eu acho que tudo é um equilíbrio. E eu acho que também é de fase da vida. Já teve fases, principalmente na adolescência, que eu não tinha muita liberdade. Né? Aquela fase que muitas pessoas passam de conflitos internos, conflitos com a própria família, que você acaba tendo mais medo, eu no caso, tinha mais medo do que liberdade. Mas, quando a gente vai amadurecendo, percebendo o quanto, mesmo os nossos pais não sendo perfeitos, mas o quanto a maioria dos erros estão em nós mesmo, de não ouvir, enfim. E aí passa por essa fase, eu acho que é natural, pelo menos comigo foi assim, de ir perdendo medo e ganhando liberdade. Então hoje a minha mãe, a minha melhor amiga, né? E não é uma frase clichê, bonitinha, mas é realmente, né? A gente fica de madrugada, altas horas conversando. Quando acontece alguma coisa boa ou ruim, a primeira pessoa que eu penso, vou contar pra minha mãe. O que a minha mãe vai falar? E nessa fase de preparar pro casamento, tudo eu vejo, quero ver só com a mamãe. E é importante ter essa pessoa dentro de casa para poder compartilhar ela e ter saber essa que liberdade. a pessoa que sempre vai falar pra você o que você precisa ouvir, que é a pessoa que deseja o melhor pra você, mais do que qualquer outra pessoa. Mas eu acho que isso é um processo onde tanto a mãe, o pai, quanto o filho, a filha, tem que estar disposto a criar esse relacionamento. Não é fácil e também não vem pronto. Mas eu acho que também eu entendo, e é exatamente o que você falou, a questão dos extremos. Quem precisa dosar isso são os pais. Claro. Porque o filho não tem esse parâmetro. Então, Sim. ou o filho, ele vai ser tolhido na liberdade, porque tudo que ele fala, ele é cerceado, reprimido, ou o pai não liga. Ele nem é reprimido, mas ele fala meio que pro vento sozinho. Justamente. Ou ele tem tanta liberdade, o pai dá tanta liberdade que ele vira amiguinho, né? Então, ter intimidade, o pai e mãe nunca vão ser amigo. Não é amigo, é pai e mãe. Sim. É muito mais do que amigo ser pai e mãe, né? Porque amigo, você tem um hoje aqui, outro ali, mas... Amigo vai e vem. Esse negócio que meu pai é meu melhor amigo. Seu pai é seu pai, sua mãe é sua mãe, é mais do que amigo. Só porque eu ia falar que você era meu melhor amigo, né? É mesmo? E eu acabei de falar que a mamãe é minha melhor agora, amiga. Porque assim... É porque não tem o lugar do amigo. Não. Ela vai além do amigo. Não tô falando que não é amigo, é para além de ser amigo. Entendeu? Sim, é mais porque profundo. Um amigo, ela não vai fazer coisas que a mãe vai fazer. A mãe e o pai vão dar vida pelos filhos. Entendeu? O amigo. Mas eu falo na questão que eu falei que ela é minha melhor amiga hoje, e não foi sempre, na questão de liberdade. De compartilhar, assim como você tem liberdade com uma amiga. Eu acho que nem foi sempre, nem é na questão dela te cercear. Você mesmo, como adolescente, às vezes se fechar mais. É uma fase, eu acho, de adolescente. Não, mas é porque né? também tem uma fase que a gente precisa ser mãe. Claro. Mãe no sentido de exercer disciplina, estabelecer limites, dar direção, saber que existem coisas que não é negociável. Mas vai existir um momento que vai crescendo e vai havendo uma liberdade de se expressar, porque essa é a arte da comunicação, né, João Pedro? Exatamente. Eu sinto que assim, quando você faz um bom papel como mãe ou como pai, mais pra frente na vida, você consegue se tornar amigo. Quando você não faz isso, você nunca consegue se tornar amigo, entendeu? Então eu vejo que o papel de pai, de mãe, ele vai até o filho crescer e sair ali, né? E aí você sempre vai ser pai, sempre mãe, mas aí então, quando você tem uma pessoa que ela foi criada, né, por você e que você conseguiu estabelecer os princípios corretos, a pessoa ela tá tendo uma vida conforme, né, na nossa visão, na visão de vocês como pais, é uma vida bem-sucedida, uma vida de satisfação que vai trazer satisfação pra
ela, né, pra gente como filhos, aí então fica mais fácil de se tornar amigos, entendeu? Sim. Que é uma coisa que nessa questão de sentir liberdade, eu sempre senti muita liberdade nesse nosso relacionamento como família que a gente tem, pelo fato de que eu sempre via que vocês estavam dispostos a se doarem, né, bastante. Então, papai voltava de reunião tarde e ele ainda brincava com a gente. Dinossauro. Brincava de dinossauro, que era uma lutinha disfarçada, né? E aí, assistia filme, mesmo que ele dormia nos filmes, ele tava lá, assistia. Até hoje. Dormia os filmes. E aí, o que acontece? A gente via esse esforço sendo feito pra ter um tempo em família junto, pra ter cada vez mais... E o investimento, né? Sim. Botando a gente em escola boa, dando sempre no possível, assim, dava coisas que iriam fazer bem pra gente, que a gente pedia e tal. Só que, mesmo eu percebendo todo esse investimento, tinha a parte de que vocês nunca tentaram impor na gente uma imagem do que vocês querem. Eu quero que o meu... Porque hoje tem muito disso também. Eu quero que o meu filho seja engenheiro, eu quero que o meu filho seja advogado. Mas logo no começo você já falava assim, você não sei de onde que ele tirou que ele ia ser pastor. Mas aí ele falava assim, Não mãe, sabe de onde. pode ser pastor? Eu posso ser pastor e surfista? Lembra que ele perguntava? Aí você parava de gostar de surf, você tava pensando em Fórmula 1. Eu posso ser piloto de Fórmula 1 e pastor? Tudo tinha um pastor, né? Antropólogo. Arqueólogo. Ele falava muito. Ele falava assim, como é que é? Meu hobby é que eu vou ser arqueólogo, mas o que eu vou ser mesmo é pastor. Ele decorou o nome de todos os dinossauros na época, né? Era paleontólogo. Paleontólogo, não era arqueólogo, isso que eu ia falar, não é? Mas uma questão sobre esse equilíbrio que a Carol falou, que é importante, às vezes também tem, assim, uma família que nem a nossa, quem é de fora não está acostumado a ver o nível de discussão. Discussão sobre um assunto. Para algumas pessoas, a gente está discutindo relacionamento, mas nossa discussão nunca é relacionamento. Quando é relacionamento, aí a cadeia tá bem clara. Ele é o filho, eu sou o pai. Exatamente. Mas quando a gente discute um assunto, ideias. uma ideia. E eu trouxe isso do meu pai. A Jaqueline, no começo, ela estranhava. Por quê? Porque o meu pai debatia. Na verdade, a primeira vez que eu vi o Christian conversando com o pai dele sobre negócios, que eles eram sócios, eu fiquei escandalizada. Eu lembro que a senhora falou que até estranhou, porque a senhora sempre chamou seus pais de senhor e senhora, e aí viu o papai chamando o vovô de você. A gente não tinha Aí essa cultura. assustei. Em São Paulo não tinha Você? essa cultura, não fomos ensinados assim. Aí, E eles discutiam, porque a minha criação era assim, não podia. O pai falou, acabou. Minha mãe falou, então piorou. Não, era o contrário. Minha mãe falou, acabou. Meu pai falou, piorou. Mas eles são uma benção. Hoje a gente tem um relacionamento muito bom. Sou bem amiga da minha mãe. Mas quando é mais novinho, não tinha essa questão. O seu pai e sua mãe são muito daqueles de prover, de cuidar, de comida, de cuidar, assim, mas de menos diálogo. Mas assim, eu lembro assim, quando a gente casou, eu e o Christian, nós casamos, eu achava engraçado isso, porque o Christian, ele falava muito, assim. Era engraçado, ele conversador, assim, gostava de conversar. Gosta até hoje, né, amor? Já tiveram várias noites que a gente ia dormir e já tinha clareado. Mas conversando. Conversava, e quando eu via, clareou. E eu achava isso engraçado, porque eu vi o vovô Ginês e a vovó Miriam, eles também conversavam muito. Então eu vi que ele tinha esse costume. Os meus não conversavam tanto, né? A então, gente trouxe essa cultura, né? de conversar e debater assunto. Então isso a gente faz lá em casa também, a gente debate. Claro. Mas tem essa questão do respeito. Você não pode... E isso é o pai e a mãe que faz. Até aqui você já está desrespeitando. Mas quando é uma ideia, eu acho que você deve ir até onde puder com a ideia, porque daí você dá liberdade dos seus filhos pensarem, terem argumentos. Isso é muito bom, você poder ter argumento e raciocinar a respeito de qualquer coisa, né? Sim, e querendo ou não, isso conecta muito com o fato de, assim, querendo ou não, né, fala, né, sempre quis ser pastor e tal.
por conta de referência, que eu sempre olhava, todo mundo falava que meu pai era fera, então eu falava, aí sim, eu quero ser igual esse cara. E aí, mas querendo ou não, foi sempre uma questão de exemplo. Então, eu sempre cresci, óbvio que quando você é criança, você não percebe isso, né? Mas como eu fui crescendo e olhando pra trás, eu via que eu tinha a parte do investimento, eu tinha a parte do ensino, né? Sempre teve essa parte do ensino, mas não tinha a parte de querer, de uma maneira que os pais hoje em dia, eu não quero ofender nenhum dos pais que estão aí, mas né, foi a maneira que foi criado, os pais de maneira meio egoísta querem fazer o filho viver os sonhos que ele não conseguiu viver. Sim. E aí você Projeta, né? Projeta ele mesmo ou ela mesma no filho. E aí o filho tem que fazer aquilo, porque é aquilo que quer. Suprir as expectativas. E aí se o filho diz... Uma coisa que pra mim, quando eu, por exemplo, eu tava escolhendo faculdade, nunca passou pela minha cabeça, é assim, meu Deus, eu tenho que escolher a faculdade certa, que senão meus pais vão ficar bravos comigo. Sim. Nunca que ia passar na minha Qual curso cabeça. meu pai quer que eu faça? Nunca teve isso, né? Entendeu? E não é porque questão de, não considera opinião. Não, é porque meu pai sempre falou bem assim, filho, qualquer coisa que você for fazer, você tem que fazer com encargo e com amor, e você tem que fazer aquilo que você gosta. O que entendeu? você quer, né? E aí, querendo ou não, quando a gente tem esse tipo de criação, que é uma criação que tem um certo nível de equilíbrio, e que esse equilíbrio é quase sobrenatural, que, né, tipo assim, é sobrenatural que tem que ser da dependência do espírito mesmo pra conseguir. Que é, você ensina, você disciplina, né, naquilo que é essencial, mas naquilo que é a característica da própria pessoa, né, que a gente tá desenvolvendo, os interesses que a gente tá desenvolvendo, aí meio que os pais deixam a criança desenvolver isso, entendeu? Isso sempre foi o que eu senti, entendeu? Na nossa família. Sempre foi assim, meu pai... Você tem liberdade, né? Você tem liberdade. Eu mudei de faculdade no dia que ia começar a faculdade, você lembra? Era pra eu fazer o TESOL, que é Teach English as a Second Language, então ensinar, tipo, letras em inglês lá nos Estados Unidos. Sim. E aí eu mudei no dia que ia começar a aula pra comunicação. É verdade, Foi mesmo. Você escolheu comunicação e foi. E eu lembro hoje quando não. o João Pedro começou a falar que queria estudar fora, eu lembro que eu pensava assim, gente, Nó. mas estudar fora, será que vai dar certo isso? Como que vai ser, né? E eu lembro que eu achei engraçado, assim, que o papai entrou na sua, né? Ele falou, ele não. comprou a minha. Ele falou, não, se ele quer estudar fora, eu falei, Christian, mas não é fácil, é caro. Mas desde pequeno ele falava, Ele lembra? falava, ele falou, não, se ele quer, enfim, aí Deus foi, né, se movendo, E nem abrindo fazia as ideia portas. como é que ia acontecer. A gente passava em frente ao FMT, o João Pedro falava assim, eu vou estudar ou na Inglaterra ou em Nova York. Ou em Nova York. Aí a Caroline apontava pro FMT e falava, ela sempre foi de tirar sarro. Eu vou estudar aí, a minha faculdade é aí. Ela sempre gostava Estudei 2 anos lá. Estudou mesmo. Então, interessante isso. Você foi estudar onde você falou que ia, passou e foi estudar lá. Nem depois imaginava depois ficar mudou, né, morando não quis. longe dos meus pais. E o João Pedro tá em Nova York, acabando esse ano também, né? O comecinho do ano que vem, ele termina a comunicação. E eu acho legal também isso, sobre a diferença do perfil dos filhos, né? Que eu acho que é um tema interessante também a gente falar. Como o João Pedro falou aqui, que tem muitos pais que projetam o que eles queriam na vida dos filhos, e os filhos eles ficam muito frustrados por não conseguir suprir a expectativa ou só por ter uma vontade diferente da vontade dos pais. Também acontece muito isso de comparação, né? O seu... E isso nunca aconteceu. Tipo, o seu irmão estudando nos Estados Unidos e você estuda aqui? Como se um fosse melhor que o outro. Ou também de jeito. Porque foi uma opção também, né? Ou de jeito, né? A gente vê a mesma criação, mas somos pessoas completamente diferentes no jeito, personalidade. Tudo, quase tudo diferente. E aquilo que... Essa questão que a gente vê, a diferença entre você dar educação, né, disciplina, conforme os princípios bíblicos, e você deixar a pessoa desenvolver a própria personalidade. Porque, por exemplo, Respeitar. eu e a Caroline, a gente é diferente na nossa personalidade, assim, Sim. quase 880, né? Quase Água e extremo. vinho. Água e vinho. Só que você vai ver na questão dos nossos princípios, os nossos princípios são os mesmos. Sim. Se guardar pro casamento, nossos princípios são esses, Sim. entendeu? Nosso princípio ministerial é a mesma coisa, sempre tá envolvido na igreja, entendeu? Então,
querendo ou não, o core ali dos nossos princípios, da nossa maneira de viver, então a gente sempre concordou, né, que nem a Bíblia diz, se relacionar com alguém que é cristão, entendeu? Porque trevas não se mistura com luz. Então todos esses princípios básicos que são e devem ser ensinados pelos pais, e não tem que ser ensinado como essa educação de hoje em dia de sugestão, né? Sugerindo. Não, tem que ser ensinado. Eu e a Carol tem o mesmo. Mesmo que a gente tenha personalidades tão diferentes. Acaba sendo parâmetro pra você que te protege, por exemplo. Uma coisa que você... básica que você citou assim, não, eu vou relacionar com quem tem o Espírito de Deus. Então, você já eliminou um monte de possibilidade, e não é que não tem, né? Não é que não tem a opção, mas você já filtra muita coisa, e é um filtro tão natural, né? Nem é um filtro que você precisa orar muito pra... Tem um texto lá na palavra, né? Tá visível, né? Tá claro, então tá lá na palavra e você obedece um princípio básico que você estabeleceu para sua vida. Então é mais fácil, né? Eu vejo assim, isso que o João Pedro falou, que geralmente é sugestivo, às vezes as pessoas deixam como uma criação sugestiva, é porque falta uma revelação, de fato, assim, do que, como que eu vou dizer, do propósito da criação. Porque qual que é o propósito da criação? O propósito da criação não é criar filhos para nós, para realizar o nosso desejo. É criar filhos para Deus. Então, isso envolve uma transformação de natureza. Porque, às vezes, as pessoas ficam muito preocupadas e focadas com essa questão. Eu acho que já até falei num podcast aqui, né, Ana? Acho que no primeiro, né, eu falei alguma coisa nesse sentido. As pessoas ficam muito preocupadas com a questão do comportamento, né? Do comportamento dos filhos, mas na verdade o comportamento ele só vai ser um fruto, um resultado dessa natureza transformada. Sim. Esse é o principal. E aí quando você tem a natureza transformada, o que acontece? É isso que o João Pedro falou, mesmo o João Pedro, a Carol, o João Marcos sendo tão diferentes, tendo cada um a sua individualidade, os princípios são os mesmos. E outra coisa, ter uma abertura, que é isso que as pessoas não entendem. As pessoas acham que pra demonstrar poder, pra demonstrar autoridade, né, dentro da família, tem que ser assim, me obedece e acabou, fica quieto, entendeu? Quando na verdade não. Eu sempre lembrava que o papai falava bem assim, ele dava um comando assim, aí eu perguntava, mas por quê? Aí ele ia lá e me explicava, entendeu? Porquê daquilo? Exatamente, o porquê daquilo. E aí eu sempre achava interessante, por quê? Porque ele falava... Eu sabia que tentar argumentar não ia mudar nada, mas que ele ia sempre estar aberto a me explicar o porquê que a gente faz as coisas desse jeito, entendeu? E aí, querendo ou não, isso vai gerando, pelo menos gerou em mim, né, como filho, um entendimento de tipo assim, não, tem uma lógica do porquê o meu pai não deixa eu fazer certas coisas, tem uma lógica do que o meu pai faz com que eu faça certas coisas, entendeu? E tem também a autoridade que eu acho que ela é colocada e ela é posta quando o filho é muito pequeno. Então tem pai que depois quer impor uma autoridade, depois que o filho já tem uma certa idade, que ele já tá queixo duro, aí eu acho que não... eu acho que é bem pequeno. Pouco, né? Eu não sei qual a idade que é, mas a disciplina, quando ela é bem nova, quando a criança entende assim, o amor, ele já começa a entender que não pode, e se ele não obedecer, não é assim ser disciplinado porque fez alguma coisa errada, não é porque tem pai que disciplina porque quebrou um copo, coisas assim absurdas, é um erro de criança, né? A disciplina na nossa cabeça, na minha sempre esteve, assim que eu aprendi com a minha mãe, se você afrontar o seu pai e sua mãe. Você tem que entender quem é a autoridade e quem fala com autoridade. E toda criança fica testando pai e mãe. O alvo da disciplina maior e o principal é livrar a alma do filho do inferno. Por isso que a educação bíblica, ela é uma comunicação, ela é um par de comunicação ampla, aonde você se expresse, você permite que o seu filho se expresse e você disciplina com a vara para livrar a alma dele do inferno. Falando em disciplina com vara, eles apanharam pouco, né? O Thiago, você apanhou muito, Thiago, quando era pequeno? Bastante? Ele tá falando que apanhou muito, merecido. Mas era merecido. É bom, né? Quando reconhece assim, minha mãe tinha razão. Minha mãe tinha razão. Então, eu me lembro de uma passagem que o João Pedro, ele ia ser disciplinado, ele e a Carol junto, e ele botou uma Bíblia debaixo do braço, tomou Os dois estavam brigando, né, entre eles. E você foi disciplinar. E eu falei pros dois parar de brigar, eles não paravam de brigar.
Aí eu peguei... Se o João Pedro não existisse na minha vida, maioria das surras que eu tomei eu não teria tomado. tá. Foi tudo por causa Porque dele? quase, acho que 90% era por causa das nossas brigas. Você também. A maioria das surras que você tomou, Só você que eu apanhava de dois. Eu apanhava dela, aí eu não podia bater de volta. Sempre fui ensinado que no homem não bate mulher. E aí eu apanhava da minha mãe também, de duas mulheres. Apanhou duplo. E aí eu lembro que nessa Chega mais ocasião, perto aqui, eu falei, ó, vocês dois vão ser disciplinados. E aí a Carol foi pro quarto, a Carol tava com tosse, tava tossindo, e o João Pedro saiu do chuveiro, penteou o cabelo de ladinho assim, cabelo lambido de lado, pegou a Bíblia, colocou debaixo do braço. E aí, na hora que chegou lá pra eu disciplinar ele, eu não sabia se eu ria, se eu disciplinava. E ele perguntando pra Carol se a Carol tava bem. Eu morrendo de raiva, ele, tá tossindo, cara? Cara. Criança é E esperta quando ele demais, pedia né? pra eu chorar? Ele chorando, minha mãe, só vou Porque se ela parar, não chorava, não acabava a só surra. vou parar de bater quando chorar, alguma coisa assim. Nem era assim, era umas varadinhas só Aí na perna. ele já chorava e eu queria fingir, né? E ele, chora, cara, chora. Não, mas a gente brinca assim, mas quando eu fiquei sabendo, ouvia os meus amigos na escola falando que já apanharam de cabo de vassoura, aí eu falava, rapaz, eu tô no céu. É porque tem pai que ele não tem um parâmetro de disciplina. A disciplina com o filho tem que ser sem raiva, a disciplina com o filho tem que ser corretiva e assim, algo que vai impor, mas não vai machucar de maneira nenhuma, porque você ama o seu filho. Entendeu? Então, o que passa disso é abuso, isso não pode, isso tá muito errado e não contribui, isso só fica um trauma, né? E o menos de todos que apanhou, com certeza, o João Pedro vai concordar. Claro. É o João Marcos. É o João Marcos. Vem aqui, filho, um pouquinho, vem aqui. Ele pode comprovar, porque o caçula, mimado, tudo, Outra né? né? Outra geração. Isso aí é mentira. Teve um dia que os meus avós estavam lá, né? Como é que chama? Ourinhas? Lá de Ourinhos. Aí só porque eu peguei uma Nerf e atirei no João Pedro. Só uma bala, assim, nem era tão forte. Pô, aí a minha mãe levanta assim da mesa me olhando assim. Aí, Já mirando. Vixe! Aí eu já comecei a sair assim. Aí ela só. A única vez que ela baixou foi pra pegar a chinela. Aí, na onde que você atirou em mim? eu peguei numa nerfzinha pequena. Pegou aqui. Confia que foi aqui. Uma nerfzinha pequena, eu tenho ela até hoje, só que tá tudo mordido aqui. Eu atirei em você, a mamãe foi lá me pegar na paulada. Tá bom. Só porque eu atirei em você, filho. Você Qual é que forte, é? Não rapaz. empurra pro papai pra trás. Não, tô empurrando não. Qual que é a viagem, lugar que você mais gosta de ir? Que você lembra que você mais gostou de ir? Na Disney. Na Disney? É isso aí. Tem muito o que falar não, né? Eu acho que tem uma pergunta aqui pro João Marcos. Tem. Eu vi lá que tinha uma pra vocês, do Vinícius. Tá fazendo pergunta? Um beijo pro pessoal de Curitiba, Vinícius e Luciano, que estão assistindo a nossa live. A família, né? É assim, qual primos ou sobrinho favorito de você, de Curitiba, de vocês? Qual que é o seu primo? Qual será que é o primo favorito de Curitiba? Não é pra mim, pô. O único que a gente O tem. Vinícius. E esse estilo? Que estilo que é esse aqui? É de Pô, jogador caro? é diferenciado, né? O pai é... E o mais engraçado que as pessoas sempre assustam é... Quantos anos você tem irmãos? Tenho 23, tenho um irmão de 21, que agora fez 22. Quer dizer, vai fazer amanhã. É o aniversário dele de 22. E um de 11. Todo mundo, nossa, que diferença. Nossa, eu lembro lá do dia a gente tava em Nova York, eu acho. Que era aquele lugar lá que tem um pisão assim, de madeira. Mas enfim, a Caroline, eu era pequeno. Não que eu não seja pequena, né? Eu era menor. Aí a Caroline foi me levar lá no brinquedo e a moça perguntou assim, é o seu filho? É verdade. Pra mim. Mãe aí tão eu olhei- novinha. Aí eu olhei assim pra Caroline, eu olhei assim pra moça. O que essa moça tá falando? Ô, João Marcos. Aí ela, não, ela tá perguntando se é meu filho. João Marcos. Que é Pergunta- parente com a Carol, é por isso que ela perguntou.
Perguntaram mas, aqui, João Marcos, perguntaram aqui, como é ter uma família tão abençoada assim? A única família que você já teve, né? Pô, Não sei como que é ter outra, né? pô, eu sou adotado. Nunca Até tive onde essa eu sei, né? experiência de ter 2 famílias. Mas você gosta da sua família? Eu gosto. Qual que é a parte que você mais gosta? Viagem. Viagem. É uma coisa que eu ia falar é que a gente viaja, a gente gosta muito de desfrutar viagem de carro. Aham. Então as pessoas às vezes ficam pensando assim, mas deve ser muito legal viajar para muito lugar. É legal viajar para lugares, mas o melhor do que viajar é com quem você viaja. Claro. É a família, a companhia. companhia, porque tem muito lugar que você vai, mas esses dias a gente tava somando, né, Carol? Eu já fui em 20 países. 20 A países. gente contou em quantos países eu estive. Tá como é Já chique. tive muito lugar, assim, pelo ministério e tudo. O que ele falou? Eita, como é chique, Não, não é rapaz. É isso que às vezes as pessoas pensam. Como é chique, né? Como é chique o João Pedro morar em Nova York. Mas não é chique só. O glamour é só a primeira vez. Vai lá viver. Vai ver como é que é. Então, se você não tem uma família, se você não tem o prazer naquilo que você está fazendo, as coisas não têm sentido. Então não é o lugar onde você está, não claro, tem o seu lugar você ir lá na Disney, passear, é legal, mas vai lá na Disney sozinho, sem nenhum amigo para compartilhar, é horroroso. Não, eu posso falar de experiência própria. Não é? Que o pessoal ficava me perguntando, você não vai na Times Square, você não vai em tal lugar. Aí um dia eu falei, quer saber, eu vou. Eu vou. Aí eu fui. Aí eu tava lá na Times Square, Vou fazer sozinho, o quê agora? olhando. Sem mim. Comprei um negócio pra comer. Minha Mas irmã é tá isso. E aí, tô na Times Square e Não aí, tem Não tem né? tanto ninguém que pra fazer, falar né? aqui, pra conversar. Não tem ninguém pra falar, João Pedro, olha no celular, a gente tá perdido, onde que a gente tá? Não tem ninguém pra João tirar Pedro foto pede- da placa de rua falando, olha que massa a placa de rua em inglês. Aí Pois tira a é. foto. Não tem ninguém nem pra tirar foto sua, né? Sem pedir pro estranho. Eu lembro que, coitado do João Pedro, ele é o único fluente, agora o papai tá Coitado, ficando. ser fluente. Ai, que peninha Coitado, dele. vou explicar. Sabe falar Coitado 2 porque ele tinha línguas. que ficar traduzindo tudo que a gente queria, ele não aguentava mais. João De Pedro, enroladinho de pede isso salsicha. pra mim. Traduz aí. Tinha uma hora da viagem que ele falava, se vira E vocês eu aí. tinha que me virar com mímica, ainda bem que todo mundo entendia. Você ia pedir um salgadinho, vira assim pro João Pedro, a única pessoa que sabia falar fluente. Pede um enroladinho de salsicha pra nós. Mas voltando no que o senhor falou a respeito da importância de ter pessoas, né, perto. Eu lembro que esses dias eu tava vendo um debate assim na internet, gurizada lá de fora, né? E esse cara tava falando, ele ficou bem famoso aí fora, né? Por vários discursos que ele fez. E ele falou bem assim, não existe nada mais precioso na vida de uma pessoa do que ser pai e mãe. Nossa. E aí ele falou bem assim, porque, querendo ou não, ele falou bem assim, eu fui no leito de morte da minha bisavó, ele falou, da minha bisavó, e lá tinham 70 pessoas, entre, né, filhos, netos e bisnetos, Sim. 70 pessoas que nunca existiriam se aquela mulher tivesse decidido eu vou focar na minha carreira, vou trabalhar e não vou ter nenhum filho. E ele falou bem assim, e esse é uma conquista muito maior do que qualquer qualquer outra. tipo de carreira que você pode ter, entendeu? E hoje o mundo tá tão virado que esse valor da família, de ter um filho, muitas vezes tem ficado no terceiro, no quarto plano, sei lá em qual, né? Isso é importante falar, porque o João Marcos, acho que ele não pensa ainda nisso, né, claro. Você Tem pensa. 11 anos, né? Ele tem 11 anos, mas nossos pais nos influenciam muito. E essa questão de ter família grande, né, assim, vários filhos é uma coisa que eu tenho desejo, João Pedro tem um desejo de ter filhos. A gente vê como que é legal ter uma família grande, todo mundo reunir. Eu tenho vontade de ter uns Com todo referencial, 4 né? filhos. Sim. Eu acho muito jóia, né? Essa questão da família, as pessoas precisam entender que o maior patrimônio de uma pessoa na vida é a família.
As outras coisas, elas servem para a família. Elas estão lá para servir a família, o propósito. Porque se você, qualquer coisa que você aplicar, você tira a pessoa de lá, tira quem você ama, tira a sua família, não faz sentido. Até a louça suja lá na sua casa, não faz sentido ter louça. Não faz sentido ter prato, quem vai usar? Não faz sentido ter carro, quem vai andar? Não faz sentido ter lugar para viajar, quem vai viajar? Então, as pessoas estão correndo atrás do vento quando elas querem conquistar coisas, mas não tem pessoas. Então, o patrimônio maior é a família. Eu acho que os antigos sabiam mais disso, porque eles conquistavam menos coisas e faziam mais filhos. E aí, hoje é visto com muito maus olhos, né? A pessoa vivia mal, vivia difícil, tanta criança. Será que vivia mal mesmo? Será que não era muito divertido uma família com 10 filhos, brincando, se cortando no terreiro lá e ralando o joelho, caindo de esse ele trouxe de volta da memória, hein? Não é? Então, assim, é só uma questão de você entender o que vale a pena na vida, né? Quais são os valores da vida. Isso que eu acho que é mais importante. Mas, como a gente já passou muito tempo aqui, a gente tem perguntas, né, amor, para responder aí, que o pessoal está fazendo e já fez. Vamos responder as perguntas aí, senão o tempo vai passando. E aí a gente acaba não respondendo aqui o que os irmãos querem saber a nosso respeito. Pode mandar pergunta aí. Tem aqui pergunta para casal, tem pergunta para os filhos, tem pergunta para o Thiago, para Carol, de casamento. Então, eu acho que a gente tinha que ser bem breve assim na nossa resposta, porque a gente quer ter a participação especial. Então antes do João Pedro sair dali, pro Thiago sentar, pergunta, aquela pergunta que mandaram. Não, a questão da sua viagem, eles estavam querendo saber como foi sair de casa, como é que é essa questão, amor? Você viu, acho que a Analine mandou uma pergunta que alguém fez sobre isso, sobre a saída dele, como foi esse processo da sua... Não é isso? O processo... É aqui, ó. Tem aqui. João Pedro, como foi se mudar de cidade e ficar distante dos pais? Rapaz! Foi com 18 anos, né? Foi com 18 anos. Sempre é um desafio, né? Eu sempre falei que eu nunca ia ficar aqui o resto da minha vida, né? Eu sempre cresci falando que eu ia pra fora. Só que quando vai chegando perto, né? É que é engraçado, quando a gente é adolescente, a gente tá passando por esse tempo da adolescência. Passando por esse tempo da adolescência, parece que todos os planos que a gente faz pra depois do ensino médio é meio que um filme que vai acontecer ainda. Tipo assim, uma coisa muito distante, entendeu? Faculdade e aí, quando chegou o momento, eu lembro de sentir bastante, assim, frio na barriga, né? Sim. Aquela ansiedade, assim, de bater, de falar bem assim, cara, agora é pra valer. É agora mesmo que não é só um projeto, agora eu tô vivendo. Agora é realidade e vai mudar tudo. Sim. Entendeu? Então, com toda certeza, a primeira coisa mais difícil é que, como a gente é uma família muito presente, né, que tem também essa questão, essa diferença. Se você tem uma família que você não se relaciona muito com seus pais, você não vê eles como uma parte, assim, diária do seu dia a dia, né, diária do seu dia a dia. Mas, assim, uma coisa que eu não falei, que é importante, a gente tem o costume de almoçar sempre junto. Essa rotina que você fala, né? Café da tarde, sábado almoça na casa da vovó, todo mundo junto. Isso eu trouxe do meu pai. Assim, a gente, desde que eu me conheço por gente, lá em casa a gente almoçava junto e orava com a mão dada antes de comer. A gente faz isso todo dia, todo santo dia. Mas por que a mão dada? Mão dada eu não sei por quê. Por que será que é mão dada? Aliança. Pra orar. Simbolizar aliança. Boa pergunta. Eu nunca pensei por que tem que dar mão. Ter mais unção. Mais poder. Acho que é pra representar Liberar união, né? Isso é muito costume, né? Porque hoje mesmo que... Às vezes eu tenho que ficar de manhã e à tarde, quase todos os dias, né? Na faculdade. Mas eu sempre volto pra casa pra almoçar. Porque eu sempre, mesmo que é corrido, mesmo que é correndo, eu gosto de voltar pra casa, porque eu sei que todo mundo vai sentar, vamos comer junto. E basicamente a gente não almoça só na terça-feira, que é amanhã, que é o dia inteiro de reunião, a mamãe, e todos os outros dias a gente faz, como o João Pedro também falou,
sábado na casa do vovô. Sim. E do outro vô que a gente não tem, tá em São Paulo, é outra família, a gente não tem essa oportunidade, mas quando a gente vai, Nossa, o tempo mas inteiro aí, sentado meu conversando. amigo, a gente senta daquela 15 mesa e não dias, sai, né? 15 A gente- dias. Emenda a gente uma refeição na Não, literalmente. A gente senta 8 da manhã, toma café da manhã, aí a Sai, gente... faz alguma coisa, aí- volta, ah, assiste de vez em filme, quando nem volta. sai, de vez em quando Só nem tira a sai, mesa fica do lá café, sentado. aquela hora do almoço. Exatamente. E às vezes vê 3 horas da manhã, tá conversando ainda, né? Exatamente. Mas fala aí da questão É, da viagem, então, como Ourinhos, foi? Volta lá. principalmente, né? Como eu tive bastante coisa assim, família presente, a gente sempre era uma família que estava fazendo coisa junto. Final de semana eu lembrava que na época ainda do DVD que a gente alugava 8 filmes, É verdade. 10 filmes pra gente assistir Toda final de semana sexta a inteiro, gente ia assim. alugar. Ou feriado, né, que a gente assistia. Como eu tinha bastante essa vivência, foi algo que mudou bastante. Então eu Você me sentiu acostumei a ficar muito, muito sozinho, entendeu? E querendo ou não, foi algo que aí vocês até sentiram quando eu voltei, que é a minha questão de ficar saindo toda hora. Por quê? Porque lá em Nova York, eu aprendi assim, no meu primeiro dia, que assim, gente, amo o pessoal de Nova York, amo meus amigos americanos, porque... Até porque eles não estão entendendo nada. Não tô entendendo agora. nada, mas Não vão mesmo saber Você o que pode tá falar que você falando. não engorda. vai que o cara coloca na legenda lá, né? Ativar um Google Não, Tradutor ali. mas acabou. aí, o que Os caras acontece? 30 metros mais alto que tu, você já Aham. é macio Mas de aí- modelar. Tá. 30 metros maior que ele é o mais baixinho da turma. Deixa ele falar. Mas Dá aí, a cabeça dele mas tá dando aí, no ombro, assim. mas aí o que acontece? Essa questão dos americanos serem mais frios é a maior mentira que o brasileiro acreditou. Não tem Não isso. é. Mas eles não vão, se eles não te conhecem bem, eles não vão sair de onde eles estão pra conversar com você. Não tem iniciativa. Então uma coisa que lá em Nova York eu aprendi, e infelizmente eu levei 1 ano pra aprender, era assim, se eu ficasse no meu quarto, dentro do meu quarto, ninguém ia lá sair do lugar deles pra conversar comigo, nem o pessoal que eu conversava de vez em quando. Sim. Então, no começo foi um tempo que eu aprendi a ficar bem sozinho, entendeu? Questão de educar minha própria rotina. E que ainda somos terrível, né, mãe? Que eu tenho até toda vez que pedir perdão. Mas que questão de conversar por WhatsApp, FaceTime. No começo a gente conversava mais, mas depois meio que foi relaxando, tomando pela "Ai, rotina. Ligou pro João Pedro já hoje? Mas isso é sinal de uma família descansada na graça, né? Que É aí ele verdade. acredita que tá tudo bem. Ah, mas pergunta, tá tudo bem? Você fala, tudo beleza, tá bom. Eu só vou perguntar. Não. Mas a Daqui coisa 3 dias. que com certeza mudou foi essa questão de que essa sensação de estar sozinho. Você aprendeu depois de se relacionar com os americanos? Sim. Conta como é que é hoje. Sim, e aí foi essa questão. E aí, como eu tava me descobrindo em como que a diferença entre se sentir solitário e solitude, né? Essa questão de, às vezes estar sozinho é bom, às vezes estar sozinho não é tão bom assim. Eu fui descobrindo muito lá, entendeu? Você viu solitário e solitude. Tem a diferença. Tem diferença, né? E aí, o que acontece? Com essa diferença, eu fui aprendendo e eu fui me conhecendo melhor também. Quando que era saudável eu ficar sozinho, quando não era saudável eu ficar sozinho. Ao ponto de que agora, depois de 1 ano e meio direto, que faz por causa da pandemia, né? Se a gente for juntar todo o tempo que eu estou lá, é 1 ano e meio, Direto. 2 anos direto. Mais ou menos que eu estou lá. Você voltou, estudou daqui, depois voltou. Eu pra- consegui finalmente quebrar essa barreira. E aí foi então que eu comecei a me relacionar mais com as pessoas, ampliei o meu ciclo de amizade, e aí eu parei tanto essa questão de sentir sozinho lá, entendeu? Porque aí finalmente eu consegui entender a maneira como se iniciam relacionamentos de amizade nos Estados Unidos e como você cultiva eles, né? E eles são próximos agora, tem amizade. Sim. Caiu por terra aquele tabu de que americano é fechado, não, tem nada disso. não é Até nada. a célula, né? Fluiu, né? Sim, faz célula célula lá. com eles. E assim, eles comparados com os europeus, aí, meu Deus do céu. Eles Ó, são tem- muita Mas gente é boa. Tem uma, aproveitando o João Pedro aqui, no final aqui, tem uma pergunta aqui falando sobre como que a gente deve se preparar se filhos têm data de validade com os pais, para depois ficar só o casal.
E como a sim. gente se preparar para ter filho longe A síndrome Pergunta do polêmica. ninho do vazio. ninho, né? Diz a Carol que não existe, né, Carol? Isso, né? É, esse termo. Hã? Mas aí o que eu... Da síndrome Ó, do ninho vazio. então, Elas viram. eu vou te falar. Eu sempre tive essa questão mais... falar meio, né, apressada, né, prematura de querer toda hora sair. Então, toda hora eu queria, assim... Fui chegando no 18, 19, passei dos 19, eu já tava falando assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa, já tenho que começar a achar trabalho, achar um lugar. E aí, como eu já tinha saído, né, saí bem cedo da casa de vocês, mesmo que vocês ainda parcialmente sustentam, né, claro. Querendo ou não, quando eu acho que você deve sair, o prazo pra sair é quando o filho, ele já está construindo a sua vida pra casar. Sim, já tem autonomia Já tem financeira. plano. já Se tem você seu tem a sua projeto. autonomia financeira, você tem alguém que te interessa, você já tem algum projeto, a não ser que seja, você precise se mudar, né, pra outra cidade. Mas no seu caso, você saiu com 18 anos. É isso, em tese, é isso que falam, né? Saiu de É casa. subjetivo. É, se tem uma- Hoje você em validade, casa é né? visita. Exatamente. Não é porque você não mora aqui, você tá de férias aqui e tal, mas você já Isso, tem outra isso vida. realmente é subjetivo. Mas se a gente for falar de prazo pra você montar uma família, Ah, né? é outra coisa. E aí sair da casa dos seus pais, Aí é outra desvincular disso, aí eu acho que é algo extremamente subjetivo, mas que não é algo que tem que ser tão demorado como as pessoas Normalmente colocam, pensam, né? normalmente É estão importante a colocando. família planejar esse momento. Ah, o João, né? o João, Sim. o João Marcos Ô, tem uma João pergunta Pedro, aqui que ele tá ó, lendo pra mandaram uma pergunta pra você. A Carla Santos mandou bem assim: João Pedro, a Isadora está perguntando em quanto tempo você aprendeu inglês fluente. Ah, quanto tempo que foi pra eu ficar fluente? Então, eu aprendi inglês como... Primeiro, qual que é o parâmetro de fluente? O que é de ser fluente? Explica Se aí. você... Quando você adquirir a fluência, quer dizer que você não tem insegurança nenhuma em qualquer área e que mesmo que você não saiba, é como se você... Mesmo que você não saiba aquele vocabulário, você consegue aprender tão fácil quanto você aprende novas palavras em português. Ah, entendi. Então, a fluência, ela é um nível acima do avançado, digamos assim. Qual que é a fluência? A fluência é quando você começa... quando você tá num ambiente inglês, você percebe que você pensa em inglês, entendeu? Que, na verdade, quando a gente vai analisar mesmo, não é pensar em inglês. É que a tradução, na sua mente, ela tá tão rápida que você acha que você tá pensando em inglês. Mas você traduz... Você traduz tão rápido que parece que você tá pensando em inglês. Mas eu acho que você pensa em inglês, que esses dias a gente foi pra Brasília, dormimos no hotel e ele tava sonhando inglês, Então, falando inglês. Sonhar em inglês é uma das Você tava sinais da falando, fluência. dormindo em inglês. Então, é um dos sinais da fluência também. E eu vou falar, Quanto eu tempo tive... você Então, fez? eu tive 5 anos de estudo em esses, né, escolas de inglês, né, não vou falar aqui o nome, mas escola de inglês aqui fora Patrocina da fora da escola normal que a gente tinha, né? E eu lembro que eu realmente fiquei fluente em inglês quando eu fui pra lá. Você não foi fluente, então. Você Não, foi eu sabendo fui bastante. avançado. Eu fui avançado. Só que, com a minha experiência agora, porque durante a pandemia eu comecei a ensinar inglês, eu falo. Eu demorei 5 anos pra chegar em nível avançado de inglês, porque eu também não fiz aquilo a minha prioridade. Porque eu comecei a estudar inglês com 12 anos, né? Sim. Eu estudava, eu me dedicava, era disciplinado enquanto a isso, mas eu não me... Não era prioridade. Não era um alvo a curto prazo, né? Eu Sim. preciso ficar fluente. Era de boa. Mas hoje em dia eu realmente vejo assim que se uma pessoa ela se coloca na cabeça assim, todo dia estudar inglês tantas horas, Ficou fluente em questão 2 anos de depois. 2 anos, 3 anos. 2 horas por dia. Se você fizer 2 horas por dia, em 2 anos e meio você tá fluente em inglês. 3 anos. Rápido, Exatamente. E quais são os seus projetos para as línguas daqui pra frente? Você já está estudando espanhol? Tô estudando espanhol e Abraço. agora vamos... Parou o mandarim? Infinita além. Parei o mandarim, vou voltar com o japonês quando eu terminar o espanhol. E aí... Arigato sayonara yakisoba. Tá, meu Deus, João Marcos. E aí, mas realmente, depois disso aí é conseguir pegar o vovô nas línguas, né? Falar o mais vovô línguas que ele. É difícil. Esse é São- o objetivo. Tem que ter 5. Esse é o objetivo. Então tá bom.
Mais alguma pergunta pro João Pedro? Não, Agora, pro João Pedro não tem mais nada. vamos trocar então com o João Hein? Pedro. Vamos trocar o João Pedro com o Thiago. Vem pra cá, Thiago, porque pai. agora tem Vem pra perguntas cá. a respeito de relacionamento, que acho que também não tem a ver com você, né? Não, vou Você vazar. tá longe de casar, né? É, vou fazer. Ô pai, mas tem uma pergunta que o Rodrigo Flores perguntou. Rodrigo ou Rogério? Rogério Flores, Rodrigo. Fala aqui, ó, no microfone. Ele Tá falando, alto, pertinho. tá alto. Ah, o microfone. Pergunta para os pastores, Christian e Jaqueline. Qual a sensação que tiveram quando souberam que o filho JP iria se mudar de país? Olha aí, pra Jaqueline. A gente ficou feliz. Ficamos um pouco preocupados, né? Mas ficamos felizes de ver Deus realizando esse sonho. E sentimos, assim, alegria quando a gente viu o cuidado de Deus em todos os detalhes. Então, realmente, que a gente tem saudade, mas tem mais alegria. Acho que a mãe sente mais saudade, né? Assim, É. fica mais insegura também. Mas já passou essa fase também, né? Ele já tá feliz. Eu acho que quando ela vê o João Pedro feliz lá, ela fica mais feliz aqui, não é isso? É isso mesmo. Ela tava preocupada um tempo porque o João Pedro, acho que é aquela fase que ele contou que ele tava mais Tava meio se adaptando. mais dentro do quarto, não tinha muito amigo, aí ela João Pedro não tá feliz. eu não percebia nada e ela percebia, Eu mas sinto que ele depois não tá feliz. mas depois que fez, obrigado, filho. Depois que fez muitas amizades, tal, hoje ele tá aqui, ele tá feliz, mas ele tá lá, ele tá também. Verdade. Né? Muito legal isso. Tá ótimo. Então, aqui fala também dessa questão da data de validade, né? Como se preparar para ter filhos morando longe. A gente teve o João Pedro que foi, e a gente está preparando agora com a Carol e o Thiago, que tá virando. É um filho que a gente tá ganhando, mas que tá levando também. Mais ganhando que levando, né? Vamos ficar mais lá em casa do que em qualquer outro lugar, né? Mas a gente, esse tempo assim de preparativos, né, pro casamento, é um tempo que a gente também tá se preparando pra ir como é que fala? Cortando o cordão. Mas tem uma cordão pergunta aí umbilical. pra ele, faz aí a pergunta aí, como é que é, quando foi pedir em casamento, como é que é? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Da corte ao noivado. Então, primeiro é assim, ó. Eu lembro quando eu fui pedir você, e a pressão era grande. Eu lembro que todo mundo tinha medo do seu João Teixeira. Seu João Teixeira era o temido. E aí até falava, você vai pedir? E você tinha 17 anos, né? Quando foi? Ou era 16? Tinha 16. 16 anos. Pedi pra casar. E eu me lembro que ele falou, olha, eu acho que é muito nova, a menina é muito nova, mas eu sei que vocês gostam do outro, não vai adiantar eu falar não. Ele só falou, olha, eu sei que casamento não é fácil, mas nunca pense em encostar a mão na minha filha. Ele falou, eu lembro até hoje. Eu sei que às vezes a gente fica nervoso no casamento, mas o dia que você pensar em encostar a mão na minha filha, você pega ela, traz de volta, porque ela tem casa. Se você encostar a mão na minha filha, eu te dou um tiro na cara. Eu lembro até hoje. E ele não falou brincando, não. Hoje a gente ri disso. Fazem 29 anos, 30 anos atrás, mas ele falou... Eu não falei isso pra você, né? Você escapou, hein? É claro, já pensou um pastor falar pro outro, vou te dar um tiro na cara. Hoje em dia o pessoal não pode mais falar isso, não. Mas eu achei Menino bom. tá chorando. Tá chorando. O menino sai chorando. Mas eu achei bem que põe um medinho, né? Assim, o cara, porque tem mulher que apanha porque não tem pai. Realmente não, o marido é muito folgado, né? Pensa que não vai ter consequência nenhuma e abusa das mulheres. Ô, Thiago, perguntaram aqui assim, ó. Como foi pedir a filha de um pastor em corte e em casamento? Precisou de muita coragem? Essa é a certeza que eu tenho na minha vida, que foi a ação mais corajosa que eu já fiz. Quando eu fui conversar com o pastor Christian, foi um momento muito nervoso da minha vida. Foi mesmo? Eu não sabia o que eu queria fazer na hora. Até eu tava no pastoral, né? E quem tava dando aula pra mim era o pastor Christian. Então já começou que entrei na aula já tremendo, né? E chegou o momento que no intervalo eu fiquei esperando pra ver se eu
criava coragem de falar com ele, se eu criava coragem. No final tava só ele na sala, não tinha mais o que fazer. Eu olhando pra ele meio que mexendo no computador. O povo já tinha ido embora? Tá todo mundo no intervalo, só ficou eu e o senhor na sala. Ah, foi intervalo. O pastor não vai lembrar, Eu não lembro mesmo. É que quem apanha lembra, né? Quem bate não lembra, né? Quem apanha nunca esquece. E aí eu tive que criar essa coragem, né? Falei com o pastor. Na verdade eu fui falar pra marcar de falar com ele. Foi um processo muito longo. E isso já fazia 1 ano que a gente se gostava, que a gente conversava, só que não era nada assumido ainda. Ó, eu lembro quando eu vi o Thiago a primeira vez, que eu percebi o Thiago lá no culto, e eu olhei e falei assim, nossa, mas esse menino é tão educado, tão bonito, pena que é novinho. Foi mesmo? Ser meu genro. Pra quem não Você sabe, viu? ele é 1 ano e 8 meses mais novo que eu. Eu sei que não parece, né? Claro. Não parece. Mas eu lembro que nessa época que eu conheci o Thiago também, a Carol ainda falava assim que ela não estava aberta para começar um relacionamento, a corte, né, filha? E aí eu fiquei pensando, gente, mas que hora que a Carol vai estar aberta, assim? Que eu achei que ela tava passando. Eu achei que o tempo tava demorando. Parece tão novinha. Mas, assim... Você tinha 20? Não, 19. Tinha 19. Mas você vê, né? Eu acho que era Deus já conduzindo, né? Tudo. Mas 19 é tão novinha, né? Pra Porque começar eu a relacionar. falava que eu queria fazer só com um e já casar. Isso. E aí eu fui até a casa do pastor, né? Conversei com ele, falei o que eu queria. O pastor, por incrível que pareça, foi muito usado na minha vida, porque naquele dia, porque eu senti muita paz, depois que eu conversei com o pastor, né? A gente tava passando por umas indefinições, e aí o pastor falou comigo, foi aí que eu falei, cara, é isso mesmo que eu quero, né? Foi, por incrível que pareça, no momento que as pessoas acham que que você vai mais ter medo, foi o momento que eu mais tive certeza. Foi o momento Sentiu segurança. que ele falou pra mim, ele falou assim, Thiago, eu acredito que vocês sabem o que vocês estão fazendo, então eu abençoo tudo. E aí depois, posterior a isso, né, a gente teve uma conversa que nesse dia furou 2 pneus do meu carro. Quando eu tava trocando o pneu do carro, a chave bateu no meu celular, quebrou meu celular, então eu já não tinha mais contato com ninguém. E a gente esperando ele lá em casa. E o pastor Christian e a Pra pastora conversar em Jaqueline... família. Porque primeiro ele conversou com o senhor, depois da aula de inglês, só vocês dois. Eu lembro, isso é verdade. E aí a mamãe, eu lembro até hoje, a gente fazia aula de inglês com o teacher, João Pedro. E aí, na verdade, o Thiago só fingiu que queria aprender inglês, né? Pra poder ficar Não perto queria de não, mim. Thiago. Meu inglês era limitado, Carol. Eu só falava Carol. Era só Carol. Até hoje, Isso eu né? sei, Ó, love. Love, love. Love Carol. You marry me? You married me. E aí, aí eu lembro que a gente tava... Eu e minha mãe fomos pro meu quarto, eu tava super nervosa. A gente mandou o João Marcos ir pra lá filmar e tirar foto do papai conversando com o Thiago Foi? na sacada. É mesmo? Vem, João Marcos, vem, você pode falar. Inclusive a nossa vela oficial. O João Marcos é a vela oficial. Grande vela. Está o tempo E todo. funcionou como vela ao longo desse tempo Foi o que todo? mais incomodou. Graças a Deus pela vida do João Marcos. Como é que é ser vela? Conta aqui. É um bom empreendimento? É um bom cargo, uma boa função? Assim, né? Paga tudo pra tu. Ele pagava? Come só no free? É? Não, mas o que Mas você tinha pede falado? assim as coisas da cara só pra testar ele? Você pediu o que você queria ou você ficava de boa? Porque se eu pedisse, a Carolina já chegava sem mim. Para de pedir coisa. Ele é novo na família, bora. Para de pedir, ela dava o recado. Mas a o que vela você tinha tem que ter falado antes? recompensa. O dia que você foi tentar filmar. No dia que eu tava jogando assim de boa. Aí, daqui a pouco, o Thiago chega e senta lá na sacada pra conversar. Legal, tem nada a ver com isso, continuo jogando. Aí, Caroline e mamãe, assim, no quarto. Nervosa. Daqui a pouco, Caroline abre a porta assim. João Marcos, vem aqui, rapidão. Aí ela me chama. Aí eu chego lá. Filma lá nós a conversa do Thiago com o papai lá pra mim, que tem um saco de ração lá caído no chão. Aí você vai com o meu celular lá filmar. Eu cheguei bem assim, pra filmar, super discreto. Pote de ração aqui no chão, né? Ele vai demonstrar. Filmando. A conversa do discreto. papai com o Thiago. Ele tava fazendo
de conta que tava pegando a pegando a Aí ração. eu volto Ah, assim, entendi. saio pela porta. Eu quase dei tchau pra câmera. É mesmo? Eu nem chego sabia assim, disso, cara. Aí depois de um tempo, o Thiago fala bem assim, sabe aquele dia lá que você chegou com o celular da sua irmã Você lá? viu ele filmando? Eu percebi que você tava gravando, tá? Tinha gente no banheiro, ouvindo a nossa conversa. É mesmo? pastor. Colocava o ouvido lá, que tinha uma janelinha. Rapaz, eu sou lerdo pra Gente, essas coisas. Não é vi porque- nada A disso. janelinha bem assim, tinha a varanda e tinha uma janelinha assim na porta. Aí Ah, subia tinha o na sabo- privada e colocava o O ouvido assim. lavabo, né, da Aham. sala, dava ali pra sacada. É. Era outro Ficava É só porque ouvindo. foi o evento. Nunca chegou alguém, nunca namorei, nunca chegou alguém em casa pra pedir pra namorar comigo. Não Então, vai filmar esse evento, né? foi um evento que. Tem que achar esse vídeo. Tá no celular Mas a antigo sua dela. função de vela ainda não acabou. Vai Ainda até o tem dia até que você janeiro. entregar lá no altar. É. Como é que Dia tá? 6 de janeiro eu enterro essa vela. Aí a vela apaga, né? Mas aí vai surgir a vela 2.0. Aí, entendeu? A vela Aí já- 2.0 é com o João Pedro. É, uai. Ih, mas aí você vai ter que mudar pra Nova York pra ser... Nada, eu participo das videochamadas. Você é vela na vídeo. Cara, isso que é uma vela top, É, cara. pô, Na eu sou- videochamada você tá lá. Eu sou outro nível. Eu estou acima. E sobre Mas, o casamento, né? Que a Ah, senhora é. perguntou. Ai, O casamento legal. foi uma decisão também depois de 2 anos de corte. Aham. Que a gente vinha conversando já e a gente queria dar espaço. Conversamos, sabíamos o que a gente queria, né? A gente sempre foi muito apaixonado um pelo outro, desde o começo. A primeira vez, inclusive, que eu vi ela no encontro com Ah, Deus. é? Conta aí, Thiago. Eu A acho primeira- legal essa história. A primeira Tem uma vez. história que você falou pra ela que você ia casar? Ele vai falar. Ai, Cris. Então, pessoal, foi isso. O pastor Christian acabou de contar. Era essa a história? Que história? Conta aí, não sei. A gente tava no encontro com Deus e eu, na verdade, foi Eu um... tava ministrando, depois da ministrar. Isso, ela, depois da ministração, eu tava no quarto, fui arrumar minha mala, um perfume que caiu da minha mala e quebrou. E eu fui pegar o pano no chão e aí eu vi ela lá fora. Foi a E aí eu primeira vez que tava- você viu ela? isso, a primeira vez. E se o frasco de- eu já tava um de ano na perfume não igreja, mas eu tivesse nunca tinha quebrado? visto ela. Eu nunca tinha tinha visto a Carol na igreja. Aí nesse dia eu falei, eu tava junto com um amigo meu, que é o Igor, que hoje é do discipulado, é do discipulado da Carol. Era, agora tá do no discipulado da crente. Carol. E eu falei pra ele, eu olhei pra Carol e falei assim, mano, eu acho que eu vou casar com essa mulher. Eu achei ela maravilhosa. Não é que Aí ele casou falou mesmo? assim pra mim, Não ô casou. Thiago, mas vai. ô Thiago, é a filha do pastor, cara. Eu falei, mas ela é linda, eu vou casar com ela, eu tenho certeza. Foi Sou a primeira vez que eu jogador. vi ela, eu nunca tinha falado com ela. Joga no peito do pai E que daí eu mato. eu Sou fiquei atacante, animado, vapo. eu fiquei animado, vi ela na roda de amigos que eu conhecia, falei, boa noite, não sei o que, a Carol falou assim, quem é você? Sou estranho, vaza Aí já daqui. caiu por terra, tudo que mas Deus Ela foi carinhosa assim? foi Quem é super. você? Quem é você? Quem é você, eu sou Quem é estrangeiro? você? Falando assim e tal. E aí acho que depois disso o coração dela se abriu. É porque tem uma ministração do pastor Naor que a gente sempre falou e eu sempre declarei isso na minha vida e também nas nossas conversas, que o Senhor é o Deus que inclina os corações, né? Verdade, você sempre ele é o falou Deus que isso desde o prepara. começo. Então eu orava, eu não... Inclina, eu não Orou pelo esperava. coração dela? E tava inclinado demais. Eu Tava já com tava quase cimento, despecando sim. já, mas orando por ela e deu certo. Deu certo. Inclinou mesmo o Inclinou. coração dela. Inclinou. Mas você tá contando, né? Mas pode ser que eu esteja equivocado, né? Não teve uma vez que você falou pra ela que ia casar com ela? Sem ela Sim. ter essa pretensão? Teve. Teve isso, não teve? É, hoje eu Sim. falo. Você não achou ele pretencioso? assim? Achei, porque a gente não tinha nada. E aí, ele, no começo, ele tinha mais coisa contra ele do que a favor. Porque Meu tinha... Deus. A Na autoestima sua, tá lá em na cima, sua, né? na sua avaliação, É no momento. Você nem tava. É porque eu nunca imaginava eu com alguém mais novo, mesmo que seja só um ano e pouco. Isso. E a gente não sabe fazia que... o seu perfil. Não, sempre fez, não em questão disso. Em questão... Eu nunca tive muitos critérios, assim, ai, tem que ser essa altura, mas eu tinha na minha cabeça e é isso aqui mesmo, que era meu... Isso aqui mesmo. É isso que vocês estão vendo. Esse Lindo. menino Foi aí, ele que sabe? passou a luta. É ele. Só que eu tinha... É porque a gente sabe que no relacionamento de corte, você não fica 5 anos no relacionamento. Então, a minha questão era mais com o tempo, entendeu? Beleza, eu vou
relacionar, mas quando a gente vai casar, se der certo. Eu tinha muito medo de não dar certo com ele, aí ter que fazer com outro. E quanto eu não tempo queria vocês estão fazendo isso. corte? 3 anos. Você falou que era A gente 5. fez 3 anos 3 semana anos. passada. Ela não queria fazer 5, ela falou. Não, quase ninguém faz, porque é um relacionamento, 3 né? anos e quanto? 3 anos. E... Então... Esqueci o que eu tava falando. Ele ficou me Você cortando. não queria, você ficou pensando, avaliando por conta do tempo. A gente avaliava por conta do tempo, por ele ser mais novo, E aí vida ele afirmou que num teve... tempo que você nem tava muito. a gente, aí Ela eu tava muito animada, me não. distanciei, a gente conversou por um tempo, aí depois eu me distanciei, e a gente ficou 2 meses sem se falar, e aí eu fiquei mal, comecei a sentir saudade de conversar com ele, mas o que me fez mesmo querer voltar a falar com ele foi eu saber que uma menina veio falar comigo que tava interessada nele, né, tem esse fato aí. Talarica. E aí, ela chegou e falou, eu quero conversar, o que você acha? Eu sei que vocês já chegaram até a conversar. Foi uma pausa que a gente deu. A gente conversou bastante meses e paramos 2 meses de conversar. E ela veio falar, eu sei que você já conversou com o Thiago, mas hoje em dia, né, vocês não se falam mais e eu tô interessada nele, eu tô gostando dele, tal. E eu lembro que eu fiquei com uma raiva quando ela me falou isso. Peraí. Eu falei, não. No mesmo dia eu chamei o Thiago e eu falei, desculpa ter namorar parado de comigo, não? falar com você. Quer namorar comigo, não? Não, ela não falou isso. Desculpa ter parado de falar com você. Eu quero que a gente volte a ser amigo, não sei o que. Ele, não, te desculpa. E me abraçou. Ele falou, mas eu não quero ser seu amigo. Amigo você tem um monte. Eu quero casar com você. Foi esse dia. Foi nesse dia? Foi, e a gente não tinha assumido ainda. Depois desse dia, depois de uns 3, 4 meses que a gente assumiu a corte. Ô, Carol, perguntaram aqui, como que é essa questão, assim, qual é a importância, você vê assim, qual é a importância do apoio da família em relação à corte, quando você começou a fazer com o Thiago e agora nesse momento, assim, nesse processo do casamento e tudo. No começo foi mais um desapoio. A minha primeira vez foi uma... O Léo tá aí no comentário, tô vendo você, Léo, Guto. Foram os seus algozes. O mesmo João que falou que ia dar um tiro na cara do pastor Cristian. Você foi lá enfrentar Me ele? decepcionou com uma faca. Foi mesmo, eu lembro. Facão, não foi? Primeiro botou dia- em cima da mesa, bateu na mesa, falou aqui assim, tal. Primeiro dia, Thiago chega lá na casa Seu vô. lá do meu vô. Começa tudo errado. A Zoe já lasca uma mordida no nariz dele. Eu lembro E A Zoe mordeu mordeu. assim, começa a Ah, andar. louca, Aí daqui a foi. pouco meus tio pega assim, ô Thiago, vem aqui. Botaram Acho que dentro foi do carro. tio Léo. Diego, João Pedro, meu cunhado. Aí entraram ele dentro do carro, assim, colocaram ele. Aí, Caroline, meu Deus, por onde é que estão levando? Vou matar ele. Vou Aonde que eu me matar. arrumei? Não sei o que aconteceu. O que aconteceu? Deram uma Nada. pressãozinha, Só né? falaram pra Só cuidar colocaram dela. uma arma, assim, ó. Pra cuidar dela. Magoou, Mas, levou. amor, responde a pergunta da Ó, sua mãe tô vazando sobre, que isso aqui não é pra mim, sobre não, o apoio da família. Eu acho muito importante porque, além de serem pessoas que se importam muito com você, eu acho que entra tudo aquilo que a gente já conversou, de ter liberdade pra expor. Então, não é só... Em nenhum momento eu sabia que vocês iam chegar e falar, não quero, e sem algum motivo, ou não, eu quero, mas também sem nenhum motivo. Então, no começo, eu lembro que o papai falou pra mim, eu não tenho nada contra nem nada a favor, porque eu ainda não conheço, mas estou aberta a conhecer. Então, eu sempre soube que eu jamais iria permanecer num relacionamento, nem chegar a entrar num relacionamento sem aprovação. Mas eu acho que tudo isso tem que ter paciência, porque é com o tempo. Quanto mais eles foram conhecendo, mais eles foram gostando, mais eles foram se abrindo. E hoje, eu não estaria planejando casamento e tudo isso se eu não tivesse o apoio dos meus pais. Até porque são as pessoas que mais investem na nossa vida, né? Falam na minha vida, minha mãe sempre tá me aconselhando. Então, na verdade, eu nem imagino como seria se não fosse assim. Nem tem outra opção na minha cabeça. Então, foi muito importante, tanto em questão de oração, deles sentirem paz, quanto de perceber nisso, entra o que o meu pai falou. Saber das coisas naturais, né? Eu sempre olhei o quanto ele era esforçado, trabalhador, né? Estudioso, como me tratava, o jeito dele também com a minha família. Tudo isso. Ter chamado, né, Carol? Ter Eu chamado lembro pastoral. que Você falava isso, né? É o que perguntaram aqui também, é como conciliar
esse tempo que você está vivendo, faculdade, final de faculdade, com preparativo de casamento, com o discipulado, trabalho na igreja, tem muitas pessoas que vão abandonando uma coisa e outra. E tem como conciliar tudo isso aí? Realmente está sendo a fase mais desafiadora, né, da minha vida. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Vou formar em um mês, no outro já vou casar. E muitas coisas, mas a gente tem procurado a desfrutar, né, desses processos. É uma fase muito corrida, mas ao mesmo tempo eu penso que tudo que eu sonhei um dia, que eu orei, eu tô vivendo. Tanto me formar, sempre quis ter uma profissão, né? Amo a psicologia, né? O fato de saber que eu vou ser uma psicóloga daqui a alguns meses. E casar. E assim, eu sei que nem sempre as coisas acontecem conforme a gente planeja. E eu nunca fui muito assim, de travar as coisas muito certinhas, mas eu sempre imaginei casar com uns 24 anos, ter filho com uns 26, 27, então eu percebo que as coisas estão acontecendo mais ou menos conforme eu sempre quis. Então, eu acho que a gente já está partindo para o final, né, do nosso podcast. Eu acho que o que é legal deixar para as pessoas é que a vida em família, a vida abençoada por Deus, cheio de unção, da direção do Espírito, não é uma vida toda planejadinha, encaixotada, tudo que você perfeito. vive tudo perfeito. Não, você vai desfrutando e você vai vivendo. Há momentos Sim. que são mais difíceis, Sim. você tem mais desafios, há momentos que você está curtindo mais, mas sempre você planeja, sempre você ora e você sempre prioriza. Eu acho que prioridade... Prioridades. Então, quando vocês não estiverem mais, no caso como o João Pedro, hoje a gente não tem mais João Pedro mais o tempo todo com a gente. Mas a gente sabe, quando ele esteve e quando ele está, a gente se curte, a Valoriza. gente toma café junto, a gente almoça junto, né? Conversa muito. Conversa, desfruta, tá sempre junto, vocês também, então a gente tá sempre junto. E assim, quando vocês se casarem, vamos estar menos juntos, vocês vão ter a sua agenda, tudo, mas a gente vai ter aquela convicção, desfrutamos, e cada fase, porque esse é o tema, as estações vão passando. Então eu acho que eu e a Jaqueline já vivemos várias estações. No nosso casamento nós já estamos quase que no 4º ciclo, né? Porque 29, 21, com 7, 28. Nós estamos exatamente no 4º ciclo de 7 anos do nosso casamento. Ministerial no 3º ciclo, né? Ciclo de 7 anos. E a gente já viveu várias estações. Então a gente pode dizer, tem um tempo que é bom. A gente não fica falando, tempo bom, né? Não tem até aquela música, tempo bom não volta mais, uma música antiga. Não tem Muito isso. presa ao passado. Na verdade, não tem um tempo bom que não volta mais. Todo tempo é um tempo. O tempo bom de você viver é o presente. Desfrutar cada fase da sua vida, daquilo que você tem para desfrutar. Nós já desfrutamos da nossa adolescência, depois da nossa juventude, nossos anos de casados, novos casados, todas as dificuldades, né? Até perguntaram aqui o que fazer com a primeira briga de casal, assim, isso é depois de importante. casado, né? Eu quero No caso, eles não conseguem responder, somos nós, né? Não, Porque mas eles... pra nós a pergunta. Não, depois de casado, E eu né? acho importante falar que às vezes as pessoas também acham que na corte não briga, ou porque é relacionamento, ou não pode. Isso Briga também... que vocês falam é discussão, né? Sim, discussão. Porque tem briga que é no murro, né? Misericórdia. Minha mãe falava que meu pai, eles dois, às vezes saíam no fight mesmo, quando era antes de casar. Depois resolveu. Antes de casar, eles Mas apertaram é o que- pescoço um do outro e falaram, não. Aí depois que casou, aí... Só ela apertava o pescoço dele. Aí inverteu. Aí não vou fazer mais nada. Ai, meu pai e minha mãe Então- são muito jóias, né? São engraçados. Aí aqui- Uma bênção. aí aqui muito perguntaram jóia. Acho que a ele deve respeito- estar assistindo aí, viu? Então, aí aqui perguntaram a respeito disso, né? Ah. O que fazer? É você permanecer, né? Permanecer, porque assim, a primeira, vão ter muitas, né? E isso é natural acontecer num relacionamento, acontecer discussões. Então, é importante você saber que a palavra principal dentro de um relacionamento é perdão. Para que ele possa perseverar, é perdão. E isso é algo que você sempre vai estar exercitando, porque se tem algo que o casamento faz em nós, é um instrumento de... Engasguei. Realmente de consagração.
porque ali é onde você aprende a Toma a abrir mão, cruz. toma a cruz para você continuar avançando, né? Quando você crê no propósito de Deus. É verdade, esse propósito de Deus. E assim, eu sempre gosto de evidenciar e mostrar que a família não é algo forçado, não é algo que você vive debaixo de uma tensão para edificar. É claro que é com responsabilidade, é com propósito, mas lembre-se sempre que a família deve ser sempre uma questão de alegria, de desfrute. Então, há momentos que você deve equilibrar daqui, equilibrar dali, chamar atenção, mas tudo isso é parte desse processo, dessa construção de uma família que, principalmente, o pai tem o papel primordial e a mãe, juntamente, de agregar. Existem muitos pais que não agregam, eles desagregam, em todos os aspectos. Desagregam com palavras duras, menosprezando. Então, ao invés dos filhos genros, netos... Querendo estar perto. Em vez de ter vontade de estar perto, eles vão se distanciando. Isso é horrível. Então, eu quero ser aquele que sempre agrega, que traz para perto, que agrega a família nessa questão de relacionamento. Mas também, quando possível, eu quero ser um pai que agrega também na questão tanto ministerial quanto quando você pode. É um pai que você pode agregar na questão profissional também dos seus filhos. Investindo, sustentando por um tempo e depois, por que não sendo sócio do seu filho? Então, o que eu estou falando é o que eu vi o meu pai fazer a vida inteira. Meu pai foi para mineração, me levou para lá, depois me tornei sócio dele, me ensinou tudo que eu sabia, depois me colocou e me pôs à frente. Então, teve um processo de investimento também na vida profissional. Tem muitos pais que não fazem isso. Poderiam fazer, mas ao invés de agregar os filhos, separam. Aí o pai está lá com patrimônio e os filhos cada um fazendo as suas coisas. É nitidamente uma família que o pai, o patriarca, a matriarca não conseguiram agregar. E a gente vê que tem famílias muito ricas no Brasil e no mundo que elas são próximas. Por quê? Via de regra, elas têm o mesmo negócio, elas estão juntas no mesmo negócio, porque o patriarca agregou. Era alguém que agregava, trazia a pessoa para perto, esse negócio de passar final de semana junto, estar junto. Então, eu espero que o Senhor nos dê graça para a gente continuar assim, agregando a família, porque sempre que você prioriza e você sabe qual é essa sua prioridade, eles se sentem privilegiados e vão querer também estar por perto, né? Verdade. E uma coisa que eu queria falar aqui, a gente já está concluindo, né? Carol e Tiago, que aqui esse podcast, o tema dele fala sobre essa questão das estações que a gente vive como família, né? Até perguntaram aqui, acredito que é uma mulher, né? Perguntou sobre questão de que ela tá pensando em divorciar depois de tantos anos de casada. E eu vejo que no casamento, e é o que a gente vive, né? 28 anos, você vai viver estações. Então vai ter tempo que vai ser assim, como se fosse um verão, né? Aquele sol brilhando, muito entusiasmo, muita lua de mel, muita alegria. Mas vão ter momentos que vai ser mais inverno, vão ter momentos que vai ter cara de outono. Mas o que acontece é que, assim como as estações passam, tudo passa, né? Mas a Bíblia fala que a palavra dele permanece para sempre e que o amor de Deus jamais acaba. Então, eu vejo assim que um dos segredos para que um casamento permaneça é realmente essa revelação do amor de Deus que é derramado em nosso coração, um pelo outro, e o amor de Deus, ele de fato não acaba. Por isso que Jesus diz que aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Amém. Por quê? Porque Deus não une na força, Deus une através do amor dele. Né? E o amor dele, ele é maior que todas as coisas, que todas as dificuldades que a gente passa, as estações, né? Então, o importante é, em todo tempo, permanecer crendo no amor de Deus. Amém. E quando a gente permanece, a gente vai desfrutando disso, dos frutos, né? Como nós estamos desfrutando hoje. Amém. Né? Aqui de vocês, planejando se casarem, né? A Carol, assim, tão feliz, a gente recebendo essa bênção que é o Tiago, o João Pedro, que daqui a pouco vai estar casando também, né, João Pedro? Formando, vem aqui, João Pedro e João Marcos. Casando. E o vem João aqui. Marcos, né, que é a nossa... como é que fala? A cereja do bolo, né?
Então, realmente, assim, essa eu vejo que é a maior bênção que nós recebemos do Senhor, Amém. né? E ter uma família na presença do Senhor. Amém. Quero terminar aqui esse podcast orando por você, pela sua família e orando que você, para que você valorize aquilo que Deus te deu e que abençoe a sua casa e a sua família e que você tenha alegria na sua casa, alegria na sua família. Acho que aquela câmera ali é melhor, né? Que pega todo mundo. Que você tenha alegria na sua casa, que você tenha alegria na sua família, que você desfrute e lembre-se sempre, com leveza, com alegria, o Espírito de Deus vai te guiar em todas as coisas e você terá uma família abençoada. Creia na bondade do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela família que o Senhor me deu, obrigado porque o Senhor é bom todo o tempo. Amém. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos dado dias felizes. Amém. Nós dependemos do Senhor. Obrigado porque sabemos que todo bem vem do Senhor. Obrigado pelos meus pais, obrigado pelos pais da Jaqueline, Amém. Obrigado pela nossa família, aqueles que nos geraram e trouxeram tanta bênção para a nossa casa. Pai, eu oro para que os nossos filhos sejam abençoados, Amém. o nosso genro, Senhor, Amém. aqui as noras que virão, os Amém. nossos netos que virão, todos Amém. sejam tão abençoados e possamos desfrutar do teu favor e da tua Amém. graça todos os dias. Amém. Muito obrigado pela família. Eu oro por cada uma da família dos meus irmãos que estão aqui conosco, Amém. para que eles sejam abençoados, favorecidos e eles desfrutem do melhor do Senhor, Amém. vivendo o melhor do Senhor na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Que a alegria do Senhor seja a sua força. Obrigado por ter estado aqui conosco até agora. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família e você desfrute da alegria que vem do Senhor. Até a próxima segunda-feira com mais um podcast novamente. Deus abençoe.